Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Sábado, 11 horas da manhã, estamos começando mais um Bastidor CBN. Você já sabe que quando chega o sábado, você pode fazer o que você quiser, mas às 11 horas da manhã, você liga na CBN Ribeirão para o Bastidor CBN. E hoje nós estamos recebendo o brilhante economista Alexandre Schwartzman, né? Porque eu chamo de Alex. Alexandre, obrigado pela mais uma vez colaborar com a gente. Sempre um prazer, Edmir. A vontade de chamar de Alex. Não precisamos ser formais aqui, não. Muito obrigado. A Genial Quest divulgou uma pesquisa, porque para falar com você sobre economia, sobre Brasil, tem tanta coisa que a vontade é virar e falar assim: Alex, fala, vai, fica à vontade. Quer dizer, então vou fazer isso, vai, fala, Alex, vai, me fala alguma coisa. Não, me dá um mote. Vou te dar. A Genial Quest disse que 48% dos brasileiros disseram que o principal problema do Brasil é a economia. Uhum. Pô, 48% talvez explique por que o presidente está com uma avaliação que vai despencando, né? É verdade. Acho que é um bom mote, Edmond, pelo seguinte: praticamente metade da população achando isso. E a gente separa, olha, alguns números. O PIB ano passado cresceu, não é um crescimento extraordinário, mas cresceu mais do que tem sido a nossa média de últimos anos. A gente teve ali um crescimento de praticamente 3,5 pontos, 3,4. O desemprego chegou no menor nível da série histórica. Era para estar todo mundo eufórico. Aí pergunta, por que as pessoas não estão eufóricas? Porque acho que tem alguns desenvolvimentos que mostram a fragilidade dessas coisas. Acho que o principal deles diz respeito à inflação, mas não é só a inflação. Mas a inflação acho que é a ponta mais visível dessa história, e dentro da inflação em particular, obviamente, a questão de alimentos. Então, a verdade é que as pessoas estão percebendo, de alguma forma, não estou obviamente querendo dizer que elas façam análises econômicas sofisticadas, porque enfim, não é a tarefa delas. Elas, mais do que fazer análise, elas sentem, elas percebem. O que elas estão percebendo? Primeiro, a inflação subiu bastante. E cá entre nós, ela não parou aqui. A inflação dos últimos meses, dos últimos 12 meses, está na casa de 5. Ela, em algum momento desse ano, vai chegar perto de 6. Então, ainda tem ali um tanto para a gente sentir de calor no que diz respeito à inflação. Teve o lado do dólar, né? Salto do dólar todo, e por trás disso, por trás da inflação alta, o dólar que encareceu, voltou, mas ainda está em patamares altos, tem uma percepção de que o governo não sabe muito bem o que fazer nessas circunstâncias. Isso acho que só foi reforçado ali pelo anúncio desastrado ali daquele pacote fiscal em novembro do ano passado. Eu acho que fica transparente quando a gente olha, por exemplo, as declarações essa semana da ministra Simone Tebet. Não, a gente tem um problema fiscal, vai ter que resolver depois da eleição. Ministra, desculpa, a eleição não é amanhã, a eleição é daqui praticamente 1 ano e meio. O governo tem que esperar 1 ano e meio para resolver um problema que você, em tese, está diagnosticando hoje. Diga-se de passagem, o mesmo problema que eu e vários outros diagnosticamos lá atrás. Né? Então a gente vê ali que é um governo despreparado. E a população percebe. Né? As propostas estão velhas. É um governo que não consegue formular nada que não tenha sido tentado há 20 anos para um mundo muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Né? O Lula, de alguma maneira, se acredita um gênio da raça, tem lá seus méritos como leitura política, época, etc. Mas não vamos esquecer, há 20 anos o que a gente está vivendo era o auge de um boom de commodities, né, causado pelo forte crescimento chinês. Foi um presente para o Brasil e para todos os demais países emergentes que viviam de exportar commodities. Hoje a China cresce menos, a globalização está em plena retração,
preços de commodities não crescem na proporção que cresceram lá atrás. Aquele vento que ajudava o Brasil a crescer deixou de existir. E então usar os mesmos instrumentos, os mesmos remédios daquela época só mostra ali a falta de imaginação. Tem uma frase antiga, né, que diz, para quem só tem martelo, tudo é prego. E, de fato, o governo Lula é um governo que tem um único martelo, e o martelo é aumentar gasto. Só que nem tudo é prego. Tem coisa aqui que é parafuso, e na hora que você bate com martelo no parafuso, a coisa não vai tão bem. Mas tem uma questão de discurso aí também, que eu acho que confunde o consumidor, confunde a população, porque quando você fala em crescimento, 3,5%, quando você fala em desemprego, menor taxa de desemprego, muito embora assim, esse cálculo, quando você exclui o Bolsa Família, aí não dá para falar em 5% de desemprego, porque tem 40 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. Quer dizer, isso é uma lenda, tá, Edmund? A história de que o pessoal que está no Bolsa Família não entra no cálculo. Não, a gente tem muita gente recebendo, etc., mas a gente teve até, para falar a verdade, quer dizer, pré-pandemia, algo como 62% da população em idade de trabalhar, que é dos 14 anos em diante, pelo critério do IBGE, 62% estava no mercado de trabalho, ou trabalhando ou buscando emprego. Os números mais recentes estão ali na casa de 61, 60,5%. Então de fato, teve algumas pessoas que saíram do mercado de trabalho e isso acaba ajudando ali a registrar uma taxa de desemprego menor. Mas não é essa história do Bolsa Família, é uma distorção toda. Teve ali algum impacto, mas não é que não se considera. Inclusive porque tem muita gente que ganha Bolsa Família e está trabalhando, obviamente, no mercado informal, mas está. Tá? Ninguém é bobo, né? O pessoal soma os dois. Você não tem cruzamento da cidade, então por que não? Né? O cara faz um bico e ainda leva 600 e pouco para casa. Quer dizer, muita gente esperta por aqui. Quando eu falei na questão de discurso, que eu acabei não concluindo, foi que, então se fala em crescimento de 3,5%, desemprego de 5%, mas a inflação real, nós não estamos falando da inflação que você disse chegar a 6%, é pelo menos o que o pessoal está esperando para esse ano, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega uma conta de luz que da noite para o dia sobe 16%, claro que foi um corte de incentivo e voltou 16%, mas 16%, quer dizer, o remédio 14%. Né, para aposentado é um caos, é um crime, né? O remédio 14% contra 4,73%, 4,77% para o aposentado. Então ele vai sentir lá na ponta, na hora que ele vai comprar o remédio, na hora que ele vai comprar alface, na hora que ele vai comprar qualquer outra coisa, que o ganho dele não consegue mais acompanhar o preço das coisas. Algumas coisas ele de fato não consegue acompanhar. Enfim, em particular, quer dizer, vamos lembrar, a inflação é uma média ponderada do aumento de preço. Né? Então, você lembra, o que tem no IPCA? Então, ele tem alimentação, tem habitação, tem educação, tem uma série de grupos lá. Quando a gente olha o que acontece com a inflação de alimentos, em particular, ela superou por uma larga margem a média geral, o IPCA propriamente dito. E a inflação de alimentos ela tem um impacto muito grande na percepção das pessoas, porque, enfim, ele é praticamente todo dia, na feira, no supermercado, né, você acaba sentindo isso de uma maneira mais próxima. Então, sim, não gosto mais de inflação real. Ela é uma média, mas algumas coisas chamam mais atenção do que outras. E, em particular, se a gente for olhar a questão de alimentos. Então, tem uma conta interessante, o IBGE divulga, nem todo mundo acompanha, a gente acompanha aqui na consultoria, que é fazer inflação por faixa de renda. O IPCA mede inflação para as pessoas que ganham de 1 até 40 salários mínimos. 40 salários mínimos é uma pessoa muito diferente daquela que ganha 1 salário mínimo. Então ele divulga, qual que é a inflação para o pessoal mais rico, segundo o pessoal mais, até o pessoal ali mais perto de um salário mínimo. E a inflação para os mais pobres tem sido, como regra,
mais alta do que a inflação para os mais ricos. E aí, obviamente, isso tem um impacto gigantesco na popularidade, pela razão simples que tem muito mais gente pobre do que gente rica. Tem muito mais gente ali perto de 1 ou 2 salários mínimos do que perto dos 40 salários mínimos. Então, nesse aspecto, o IPCA ele é uma média ponderada dos diferentes produtos, mas ele também é uma média da inflação para o mais pobre e inflação para o mais rico. Então, no caso, a inflação do mais pobre, em particular no ano passado, e até agora tem sido mais alta, e isso aí é devastador para a popularidade de qualquer político. Né? Que eu digo, o Joe Biden lá perdeu uma eleição, acho que em parte por conta disso. E a gente vê o governo, obviamente, preocupado com isso, mas não preocupado o suficiente para ir na raiz do problema. Porque a raiz do problema não é difícil de identificar. Quer dizer, qualquer economista com algum treinamento de qualidade vai dizer, o problema é que a gente tem um descontrole do gasto público no Brasil. Quer dizer, já ajustado a inflação... Deixa eu só colocar uma coisa, antes da gente entrar na raiz, só nos itens que você estava falando, das classes de 1 a 2 salários, etc. E aí vem o vice-presidente da República e diz que vai tirar o combustível e os alimentos que ele sugere, né? Não é que vai tirar. Ele sugere tirar combustível e alimento do cálculo da inflação. Ele foi desastrado, mas eu acho que o Alckmin, de fato, queria dizer é que o Banco Central deveria desconsiderar isso quando estivesse olhando para a inflação. Assim, só revela a extensão da ignorância do vice-presidente sobre assuntos econômicos. Né? Primeira coisa, o Banco Central não decide a taxa de juros, né, dessa forma. Para começar, ele não olha para a inflação passada, ele olha para a inflação futura. Segundo, obviamente, eu posso falar por experiência própria, eu tive lá, obviamente você controla, não, você teve aqui um efeito temporário, a gente não vai colocar isso na conta na hora que a gente está calibrando qual que tem que ser a taxa de juros para trazer a inflação para baixo. O que reflete, na verdade, além da ignorância do vice-presidente, é o oportunismo. Basicamente, eu disse que ele é ignorante e oportunista. Né? Eu não posso ser mais insultuoso do que isso. Que é o fato, a gente está vendo essa inflação de alimentos mais alta, vamos pedir para o Banco Central desconsiderar isso da conta. Aí, quando ela estava mais baixa, por que você não pediu para desconsiderar isso da conta também? Esse é oportunismo, né? E, enfim, em última análise, não é uma discussão séria, é uma discussão para tentar forçar, para convencer o Banco Central a não subir juros. Agora, tudo isso dito, e convido aí os ouvintes para o meu artigo que vai sair amanhã no Estado de São Paulo, eu fiz a conta de qual seria a taxa de inflação, né, desconsiderados os impactos de alimento e de combustíveis, energia elétrica, seria 4,53. Né, lembrando que a meta de inflação é 3 e o limite é 4,5. Ou seja, mesmo se fizesse a gambiarra sugerida pelo vice-presidente, a gente estaria com inflação acima da meta e o Banco Central teria que ainda se engajar num processo de aperto monetário. Quer dizer, além de ignorante e oportunista, também é uma proposta que, assim, não desperdiçou 4 minutos e meio para ver se os dados estavam de acordo com o que eles queriam dizer. Se tivesse pensado, não teria feito, né? Não teria dito, né? Não teria dito essa barbaridade. Porque aí fica registrado, né? Falou, acabou. Eu estou sendo meio vocal porque eu fico profundamente irritado com esse tipo de coisa. Porque, preguiça para pensar, preguiça para fazer conta, preguiça para se informar como o Banco Central decide, etc. É indesculpável, de maneira geral, a qualquer pessoa que está disposta a opinar sobre o assunto. E é ainda mais indesculpável quando a gente está falando de um político do calibre do Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente, mas que foi 2 vezes governador de São Paulo, 3 vezes governador de São Paulo. Quer dizer, era uma pessoa para estar um pouquinho mais bem informada, ou pelo menos que tivesse em torno de si um grupo de pessoas que falam, presidente, vice-presidente, não é uma boa ideia falar disso, porque isso é uma bobajada de enorme calibre. Mas, enfim. Falou.
Falou, deixa para lá. Agora já não, foi. Eu agradeço porque, enfim, precisava de um mote para a coluna, eu tive um mote para a coluna para o Estadão. Então você tem muito obrigado, Geraldo Alckmin. Isso, agradece. Já resolvi agradece o vice-presidente. Mais uma coluna. Tá, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Bastidor CBN, neste sábado, recebendo o economista Alexandre Schwartzman, que foi diretor do Banco Central. Mas antes de eu falar do Banco Central, Alex, eu queria te perguntar o seguinte: nós falamos do que o vice-presidente falou, mas também tem uma boa aqui do ministro da Economia. Eu me esqueci quando eu falei da pesquisa da Genial Quest. Ele falou que pela amostragem da pesquisa, isso é pesquisa de bar, falando que o governo tem 48% dos brasileiros preocupados com a economia. Quer dizer, chamar de pesquisa de bar, faz no bar, tá? Você acha legal isso? Acho que pega mal pra caramba, né? Assim, toda pesquisa tem lá suas distorções, enfim, você depende, para comer a primeira coisa, você depende, obviamente, de uma amostra, né? Então, aquela velha história, né? Você vai tomar o café, para quem comete o crime de tomar café com açúcar, lembra, as pessoas mexem, pegam um pouquinho ali do café, né? Toma um pouco para ver, pega uma amostra do café para ver como é que o café todo está. Você não vai tomar o café inteiro sem saber como é que está o açúcar, para quem comete o crime, né? Mas a pesquisa é mais ou menos isso, você não tem condição de perguntar para todos os brasileiros o que eles acham. Você tem institutos de pesquisa que têm lá a sua metodologia, tem suas amostras. As amostras, obviamente, têm que ser baseadas no censo. Os censos dão uma ideia dos pesos. Tem toda uma técnica estatística que, diga-se de passagem, a gente estuda na Faculdade de Economia, né? O Fernando foi meu colega de mestrado, essa parte, esse curso ele jamais fez. Então, acho que faltou ali um certo conhecimento do que significa essa pesquisa, né? Pesquisas a gente cansou de ver pesquisa eleitoral errando aqui, porque de fato é uma coisa complicada. Se o censo fica muito atrasado, enfim, dependem ali você precisa fazer a composição certinha, então garantir que tem uma distribuição adequada do ponto de vista de gênero, que tem de homem, tem de mulher, a proporção de idade, né, religião, enfim, tem lá uma série. Então sempre dá para disputar. Agora, assim, eu conheço o pessoal da eles, com todas as limitações que tem, eles fazem uma pesquisa séria, não é a pesquisa de bar. Eles certamente não foram ao bar perguntar. Perguntaram lá para as pessoas que eles conseguiram, fizeram a amostra do jeito que tem uma metodologia. Você pode pedir para eles abrirem a metodologia, eles provavelmente vão abrir, você olha e vai falar, não, faltou, talvez você entrevistou menos gente pobre do que você deveria, ou você entrevistou mais gente pobre do que deveria, enfim, dá para discutir. Mas não dá para chamar de pesquisa de bar, não. Isso daí sabe aquela história, né? Quando não está bom, a raposa que, né, tenta de várias formas, ela vê lá umas uvas, fala, não consegue, né? Ela fala, bom, é uma fábula antiga, né? Fala, eu não queria mesmo, essas uvas tão verdes, né? E vai embora, até ouvir um barulho que parecia que as uvas tinham caído, ela vai lá e não eram as uvas, mas enfim, mostrar as pessoas, elas desprezam aquilo que elas não conseguem, né? Ou pelo menos fingem desprezar aquilo que elas não conseguem. O Fernando estava desprezando uma política, uma pesquisa que não dizia aquele que ele queria ouvir, né? Mas essa mesma pesquisa da Genial Quest, para você ter uma noção, que foi agora no meio de março, ela mostrou que ouviu 106 fundos de investimento em São Paulo e no Rio de Janeiro, 106 fundos. 88% desse público avalia o governo Lula negativamente e apenas 4% tem uma visão positiva. Quer dizer... Você vê a diferença de amostragem, né? Não, os perfis, obviamente, são muito distintos.
Não, entre outras coisas, os fundos estão perdendo dinheiro que nem gente grande há mais de ano. Então, eles não estão vendo a menor graça nessa história. Ô Alex, voltando ao Banco Central, da qual você foi diretor, o último aumento da taxa de juros de 1% fez o ministro da Economia dizer que isso é culpa do ex-governo. Quase 2 anos e meio depois é culpa do ex-governo. Pode ser culpa do ex-governo? Ou do governo anterior? Para citar o sábio Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É assim. Não é culpa dele, não é culpa do Roberto Campos. Obviamente o Roberto, ao sair, ele sinalizou que o Banco Central faria os aumentos, além do aumento que ele fez em dezembro, faria aumento já sob nova direção em janeiro e março. Vamos lembrar o seguinte, o atual presidente do Banco Central estava na diretoria naquela reunião de dezembro. Aquela decisão, tanto de aumentar o juro em dezembro, quanto de sinalizar 2 aumentos para o começo do ano, foi uma decisão unânime da diretoria, da qual, de novo, fazia parte o atual presidente do Banco Central. Desculpa, como é que a culpa é do Roberto Campos? Por uma decisão que, diga-se de passagem, é colegiada, né? Quer dizer, não foi uma decisão do presidente, foi uma decisão da diretoria. Por exemplo, se o Galípolo, atual presidente do Banco Central, não concordasse com aquilo, ele poderia ter dito, eu não acho que essa decisão é apropriada de política econômica, de política monetária, no caso. Então, eu não vou votar a favor. Aí você vai lá, aparece na ata do Copom, no comunicado, dizendo, olha, fulano, ciclano, beltrano votaram a favor dessa proposta e esse cara aqui não votou a favor dessa proposta. Eu na época não identificavam por nomes, mas eu já tive em grupos majoritários e minoritários dentro do Banco Central. Faz parte do jogo. Tem alguns momentos que você não vai concordar. Não. Com esta decisão, a maioria foi, parabéns, será essa decisão implementada, mas eu acho uma decisão errada por X, Y motivos lá. Se ele tivesse uma grande oposição, ele teria que ter se manifestado. Se não se manifestou, é porque apoiou, né, e achou uma decisão correta. Tanto é que depois foi lá e, já sob direção do Gabriel Galípolo, o Banco Central subiu taxa de juros em 1 ponto percentual em janeiro, mais 1 ponto percentual em março. De onde se conclui que basicamente essa historinha de a culpa é do Roberto Campos, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é de Pedro Álvares Cabral. Bom, é sintoma de quem não sabe lidar com seus próprios problemas, que tem que sempre achar um culpado por coisas que eles, enfim, não querem assumir responsabilidade. O Bastidor CBN deste sábado chega ao seu final, agradecendo ao economista Alexandre Schwartzman pela brilhante exposição que fez e o que pensa sobre a economia brasileira. Alexandre, muito obrigado. Voltamos aí quando possível. Tá certo, Edmo. Um grande abraço e até a próxima. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta com mais um Bastidor CBN, sábado, 11 horas da manhã. Até lá. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Venha para o Sicredi. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.